Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais uma edição do programa UFO no Plural. Hoje nós vamos falar sobre hantavirose e uma pesquisa desenvolvida por um professor da UFO. Durante o doutorado, ele estudou os hábitos do rato capim braquiária, o transmissor da doença e também a evolução do vírus nos humanos. Reconhecida como forma de aprimorar as ações de vigilância em saúde, a pesquisa concorreu com outros estudos do país inteiro e levou o prêmio de melhor produção técnico-científica. O nosso convidado, claro, é o autor da pesquisa, já comigo no estúdio, Jean Ezequiel Limonge, professor do curso de Gestão em Saúde Ambiental do Instituto de Geografia da UFO. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Fernanda. Professor, eu quero começar com a questão do protocolo que existe por trás da pesquisa, de ter acesso a material genético, a material da biodiversidade. Foi fácil conquistar isso? Então, hoje a gente tem um protocolo muito burocrático para isso, né? Até como forma de preservar a fauna. Então, essas pesquisas, muita gente pergunta, pesquisa com rato, muita gente fala assim, rato pode matar, né? Um animal ninguém gosta, mas é da fauna silvestre, então tem todo um protocolo no IBAMA, a gente tem que ter essa liberação do IBAMA, inclusive com um número exato de animais, o máximo que pode se coletar, e também hoje todas as instituições de pesquisa têm o seu, que é a Comissão de Utilização de Animais de Experimentação. Então a gente tem que passar por esses dois órgãos, né, o IBAMA e Comitê de Experimentos em Utilização de Animais. Ok. O seu próprio instituto onde você está lotado, ele ajuda nesse trâmite, né? Isso, aí a gente passa, né, o Comitê de Ética de Utilização de Animais é da UFO, e todas as instituições que fazem pesquisa têm o seu, assim como tem um Comitê de Ética em Pesquisa Humana. E o IBAMA também, que hoje já tem, isso é tudo conseguido de forma eletrônica, é burocrático, mas todos têm acesso. Professor, eu gostaria que o senhor destacasse a parceria com a Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro para a realização deste estudo. Então, Fernanda, sem essa parceria não seria possível o estudo, né? Todo estudo com vírus e que envolve trabalho de campo são trabalhos caros, que envolvem equipamentos de proteção dos pesquisadores, envolve reagentes laboratoriais. Então, essa parceria, que eu já tenho há alguns anos, foi, na verdade, assim, fundamental para a pesquisa, né? Foi cedido funcionários deles, alunos de mestrado, equipamentos, todo o trabalho de identificação do vírus também foi feito lá, né? Eu fui para a Fiocruz do Rio. Então, assim, realmente foi uma parceria que trouxe muito benefício, né, para a gente. E, na verdade, assim, isso a gente faz até um apelo. Hoje, os editais no Brasil de pesquisa, geralmente é oferecido valores muito baixos para pesquisa. Então, para pesquisas mais elaboradas, geralmente um edital de uma pesquisa a gente não consegue cobrir com esses valores. Às vezes são 20 mil, 50 mil, né? Parece muito, mas para uma pesquisa todos os reagentes são muito caros. Às vezes a gente compra um reagente de 5 mil reais. E talvez isso explique o índice tão baixo de pesquisas, de estudos, porque os órgãos de fomento eles não conseguem suprir com essa questão da verba para que, né, seja custeado. Então a gente precisa desse apoio, né, de instituições de grande porte como a Fiocruz para conseguir fazer isso. Então, assim, é uma forma um caminho alternativo, é uma alternativa, digamos, né? Então a gente depende muito da colaboração deles. O senhor falou para mim nos bastidores que a pesquisa ela foi realizada em 2 etapas. Fala um pouquinho disso. Isso, então a gente tinha como é uma zoonose, né? Todas as zoonoses são doenças transmitidas entre animais e seres humanos. Então a gente tem que estudar ela de uma forma que abrange toda a história natural da doença. Então o objetivo era estudar os roedores, que são os transmissores para o homem, e estudar também a doença no ser humano. Então o primeiro objetivo era estudar esses roedores, né, de uma forma mais abrangente. Qual roedor transmite a doença, né, em que época que ele é mais comum, que a população dele é maior, né, baseado nas estações do ano, em que época que se encontra mais o vírus nele também, que isso é importante, né, e em quais ambientes do cerrado a gente encontra ele também, já que
existem várias espécies de roedores silvestres, né, e cada um com sua particularidade, com uma forma, um habitat diferente, um comportamento diferente. Essa foi a etapa que cumpriu-se no campo. Isso, né? Que é um trabalho extenso, onde se instala armadilhas no campo. Então tem todo o processo de retirada de órgãos dos animais no campo, num laboratório de campo que a gente faz. Então isso envolve equipamentos de segurança, uma equipe grande também, porque não pode se demorar muito a retirar esses órgãos, senão a gente não consegue identificar o vírus depois. E uma segunda etapa foi justamente com pacientes. É uma etapa difícil, visto que a hantavirose ela não é uma doença comum como o dengue, por exemplo. Não se encontra um caso de hantavirose, né, todo dia. Então, os casos que tinham, isso foi um trabalho em parceria com os hospitais de referência da região. É importante destacar que esses pacientes de hantavirose são pacientes que vão para UTI. Então, geralmente são hospitais mais... né, que atendem alta complexidade. Isso, de alta complexidade. Então, foi o Hospital de Patos de Minas, da FEMIG, em Uberaba, aqui em Uberlândia, o Hospital de Clínicas colaborou muito, né, na figura do professor Marcelo Simão Ferreira, que auxiliou muito nisso. Então, a gente tinha o objetivo de identificar qual vírus estava circulando no ser humano. Para depois cruzar e saber se era o mesmo vírus encontrado no roedor que o senhor estava também pesquisando. Exatamente, para ver se aquele vírus que o ser humano adquiriu, será que foi daquele mesmo roedor? Né? Isso a gente faz uma análise genética deles. E nesse sentido, a pesquisa apontou que todos os resultados, o vírus era equivalente. Sim, foi o hantavírus chamado Araraquara. O vírus ele tem um nome da cidade onde ele foi encontrado pela primeira vez, onde foi identificado. E ele é conhecido também, o nome popular que é capim braquiária, professor? Então, o rato, ele chama Necromis lasiurus, o nome científico. E a gente chama ele rato do capim braquiária. É um ratinho muito comum na nossa região. Ele é marrom, em volta dos olhos ele tem uma mancha branca. Então é um rato extremamente comum em todo o cerrado, né? Não silvestre, né? Silvestre. Quem tem um ratinho na gaiola de estimação não precisa ficar preocupado, porque ele não vai transmitir hantavirose. É importante falar isso. Muita gente acha que, inclusive, o rato, né? O camundongo, a ratazana, que são ratos urbanos, se eles transmitem hantavirose. Até hoje não se tem pesquisa nesse sentido, só o rato silvestre. Ok. O UFO no Plural vai agora para um rápido intervalo. Nosso bate-papo continue já já. Você que está em casa, continue ligado. Classificada como a profissão do futuro, o bacharel em ciência da computação é um profissional com competência no desenvolvimento de softwares e em diversas áreas da tecnologia da informação, atendendo adequadamente o mercado de trabalho. Atual, dinâmico e competente. Venha você também construir o futuro da computação. Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFO. Propor e ajustar modelos estatísticos visando a tomada de decisão e a definição de estratégia a serem seguidas. Estas, entre outras, são as tarefas do profissional de estatística. Com o mercado em expansão, o estatístico pode desempenhar funções em indústrias, empresas de tecnologia, hospitais e no mercado financeiro. Venha para a UFO. Venha para a estatística. 3, 2, 1. UFO no Plural está de volta, hoje falando sobre hantavirose, uma pesquisa de um professor da UFO sobre o comportamento do vírus e do rato hospedeiro. Professor, o diferencial desse programa é que ele abre para a participação popular. Nós temos uma pergunta e ela está relacionada a por que você fez a pesquisa aqui no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba. Vamos acompanhar aqui, por favor. Eu sou Fernanda Silva Prado, sou do curso de Artes Visuais e a minha pergunta é: por que no Triângulo Mineiro tem maior índice dessa doença? A gente sempre, essa questão de doença é muito
é uma questão interessante. Quando a gente fala onde tem maior número de casos, muitas vezes, às vezes não é aqui, às vezes é o maior número de notificações, né? A gente sempre fala, não existe doença rara, existe doença que não é pesquisada. No Triângulo Mineiro, sempre, desde que surgiu a doença, não que surgiu, que foi descrita em 93, sempre foi a região onde teve o maior número de casos. Minas Gerais é o lugar no Brasil onde tem mais número de casos, concentrando quase todos eles no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, né? E as pesquisas nessa região são muito escassas, né? Na verdade, então é um contraste, quer dizer, a região de maior índice da doença e poucos estudos nesse sentido. Exatamente, até por aquela questão que a gente falou anteriormente. Da falta de verba, falta de verba, é muito caro esse tipo de estudo, né? Então, a gente escolheu para preencher um pouco da lacuna sobre a história da doença nessa região que é tão importante no número de casos. E certamente há uma relação, professor, entre a atividade econômica da cidade, no nosso caso aqui tem um peso agrícola muito importante, e esse rato? Com certeza, aqui na nossa região tem a hantavirose, ela se comporta de forma diferente, dependendo da região. Na nossa região ela é sazonal, a gente fala sazonal, aquela doença que tem um pico no número de casos em determinada estação do ano. Então ela tem esse pico entre maio e agosto, que é justamente época de colheita, época de seca, né? Então, como você falou, a gente tem esse hábito também rural, de até ir passear no final de semana em sítio. O sítio às vezes está fechado, o rato frequentou o local. Nós, outros lugares, também tem um número de casos importantes. O Mato Grosso, por exemplo, uma cidade, Campo Novo do Parecis, que é uma cidade onde tem muitos casos, justamente por ter essa economia voltada à cultura de soja, de milho, e isso acaba estreitando o contato do homem com o roedor. O senhor falou da questão do pico aí, né, e coincidir com períodos de seca. Picos da doença é maior em períodos de seca. Isso. Tem a ver com a falta de alimento e aí o rato ele se aproxima das casas em busca de comida? Isso, com certeza. São ratos silvestres, então eles não gostam da presença humana. Se ele chega até o paiol da fazenda, um sítio, é porque ele está procurando alimento. Justamente nessa época de seca, que falta água para ele, falta sementes no campo, e quando o homem recolhe também a produção, alimento e traz para o terreiro, ou para o paiol. Lugar, então ele é atraído por esse alimento. Então o lugar de armazenagem é um lugar de muito cuidado. Exatamente, né? A gente fala para prevenir, evitar que esses paióis sejam muito perto da mata, para evitar esse corredor natural do roedor até o paiol também. Esse contato. Nós vamos falar um pouco da doença, temos perguntas aqui. Meu nome é Gabriela Campos, sou estudante de engenharia biomédica e queria saber como é feito o tratamento da hantavirose. Então, o tratamento de vírus é uma coisa complexa. Na verdade, a gente não tem muitas drogas que tratam exatamente o vírus, né? Na hantavirose existem algumas drogas, principalmente uma chamada ribavirina, que ela é testada, mas até hoje não tem uma total eficiência no tratamento. É importante saber que o paciente de hantavirose ele evolui muito rápido para o óbito. Então, esses pacientes geralmente eles são encaminhados para UTI e tem um tratamento, na verdade, mais pelos sintomas. Então, geralmente ele é entubado, né, por ventilação mecânica, porque o grande problema da hantavirose é a insuficiência respiratória, né? Então ele tem que tomar muito cuidado com o soro, porque o que acontece na hantavirose? Você tem um extravasamento de plasma no pulmão, então é como se o paciente estivesse se afogando pelo próprio sangue dele. Né? Então, se você administra muito soro nesse paciente, ele vai acabar se afogar ainda mais nesse soro. Então, tem que ter muito cuidado com o soro. E isso a gente tem um trabalho demonstrando isso, né? A associação do óbito com o excesso do soro também. E, de preferência, ser tratado por um infectologista com experiência na doença. A gente sempre fala muito que a hantavirose ela mata muito o paciente, não pela vírus, mas pelas circunstâncias. Geralmente as pessoas não se preocupam muito com os sintomas iniciais, que são muito inespecíficos. Depois ele demora a chegar na assistência médica adequada, ou muitas vezes chega, mas a assistência não se suspeita de hantavirose e não tem um tratamento adequado. É diferente de um vírus, por exemplo, da raiva, que é um vírus que é agressivo em qualquer tipo de tratamento. Legal que o senhor falou de sintoma, nós temos perguntas a esse respeito?
Meu nome é Bruno, sou graduando no curso de Engenharia Química e eu gostaria de saber quais são os sintomas da doença. Esse é um agravante da doença, né? O início dela parece com qualquer outra infecção. Febre, dor muscular, dor de cabeça. Geralmente, como são pessoas que moram na zona rural, ele acha que é uma gripe e não procura assistência médica. Essa é a fase que a gente chama de fase prodrômica, que é a fase de sintomas inespecíficos. A segunda fase, que é a fase de problemas respiratórios. Essa primeira dura em média quanto tempo? Uns 3, 4 dias, né? E logo depois já evolui para insuficiência respiratória. É nessa fase que o paciente vai a óbito. Então, se ele começa com a falta de ar, isso vai evoluindo de uma forma muito rápida. Então, às vezes não se dá tempo de procurar assistência médica, principalmente quando ele tem que viajar para um centro que tem alta complexidade ou tem que deslocar da zona rural. E pensar que há casos que atinge não quem mora na zona, mas às vezes quem visitou, quem visita também, né? Fica esse alerta. Outra coisa importante, Frida, é a transmissão periurbana, né, que na nossa região já foi relatados vários casos. O que seria o periurbano? Aquelas casas bem na periferia da cidade. Os bairros já bem afastados bem do afastados centro. E que pode ter a presença do roedor ali. Ele pode vir da mata até a casa. Isso causa um agravante ainda, porque se a pessoa chega ao médico e fala, eu moro no bairro tal, o médico não vai pensar em hantavirose. Ele não associa, né? Não associa a zona rural, né? Então, o paciente é que tem que ficar, né? Isso. Preocupar com essa época de seca e com esses sintomas que o senhor disse. Aparece com gripe, mas se evolui para uma dificuldade respiratória, procura e já dá todas as informações. E o profissional de saúde também, ele tem que se atentar sempre a isso. Uma doença sazonal, ela ocorre naquela determinada época, então ele tem que associar período de seca, ocupação do paciente, ao lugar que ele vive, ao lugar que ele vive, ou que ele esteve, né? Porque se ele se atentar só aos sintomas, ele não vai chegar no diagnóstico de hantavirose. Ok, nós temos mais perguntas, a gente volta daqui a pouquinho. UFO no Plural vai agora para um rápido intervalo, não sai daí, a gente volta em instantes. Formar profissionais versáteis para atuar no mercado e preparar futuros professores para o ensino fundamental, médio e superior. Este é o objetivo do curso de Matemática da UFO. Com salas de aulas modernas, computadorizadas e laboratórios arrojados, o curso oferece um corpo docente especializado que faz dele um dos melhores do Brasil. Matemática da UFO, a fórmula adequada para a sua carreira. Reconhecido pela excelência no ensino e pelo corpo docente altamente qualificado, o curso de Engenharia Mecatrônica da UFO prepara profissionais para atuar no desenvolvimento de novas tecnologias, como processos industriais de automatização de máquinas e robôs industriais. O engenheiro mecatrônico tem papel fundamental na modernização de grandes empresas, tornando a produção mais rápida e eficaz. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Faça Mecatrônica na UFO. O curso técnico em análises clínicas da UFO habilita profissionais para atuar em diversos ambientes de trabalho, como hospitais públicos e privados e laboratórios de análises clínicas, com procedimentos como coleta e análises microbiológicas, morfológicas, químicas e físicas de fluidos e tecidos orgânicos. Seja um técnico de análises clínicas. Venha para a UFO. De volta com o terceiro e último bloco do programa UFO no Plural, hoje discutindo a hantavirose. Nosso convidado, é o professor Jean Ezequiel Limonge. Professor, vamos direto para uma participação popular? Meu nome é Sabrina Santana, sou estudante de Engenharia Biomédica e queria saber qual que é o índice de mortalidade da hantavirose. Então, desde a série histórica, em 93, quando a doença surgiu, então, em média, por volta de 40% a letalidade da doença. Isso muito associado às regiões onde a doença não é tão conhecida. A gente chega de 12% a 40%, mas em média 40% de uma forma geral no Brasil. É quase metade, né, professor? É um número muito grande, né? Então essas mortes poderiam ser evitadas por
por um diagnóstico precoce. Eu tenho uma dúvida também. O rato, ele é doente quando ele é portador do vírus ou ele é um portador são? Ele é um portador são, ele não tem sintoma nenhum. E ele passa um para o outro? Passa um para o outro. Ele passa principalmente ou por arranhadura e mordedura, por brigas de território, acasalamento. Disputa de comida, isso, né? E também inalando no ninho dele ali pela urina do roedor. Do companheiro. Assim como a gente pega também. Então ele não passa para outros animais, professor? É só ele que então, no caso, é vetor que a gente chama? É hospedeiro, né? Hospedeiro ou reservatório. Então, no caso, esse roedor, o que a gente mais se conhece, que é bem comprovado, é o roedor. Aí, como algumas pesquisas agora bem recentes, né, 2, 3 anos agora, está começando a se pesquisar hantavírus em morcegos, né, e outros insetívoros, outros animais também, mas não se tem comprovação desses animais atuarem como reservatórios, que seria o que? Ele conseguir transmitir para outros. Até então, o que a gente é bem definido, que é um animal que transmite, é o roedor. Ok, vamos acompanhar aqui mais uma pergunta. Sou Eliseu Almeida, sou do curso de design aqui na UFO. Eu gostaria de saber se o vírus pode passar de uma pessoa para outra. Essa é uma pergunta interessante, né? Muita gente questiona isso até hoje. Alguns casos ocorreram, né? Algumas publicações foram relatadas na Argentina sobre a transmissão de paciente para a equipe médica. Né? Isso nunca mais aconteceu e não aconteceu com tanta frequência assim. Então é muito questionado cientificamente uma coisa que acontece, né, muito esporadicamente. Mas de qualquer forma, no Brasil é orientado os médicos, os enfermeiros usar uma proteção, que é uma máscara N95, como uma forma de precaução também no cuidado com o paciente. Né? Inclusive você e sua equipe, né, quando manipulou o animal e quando lidou com o paciente, usava essa máscara também. Mas isso também é um assunto muito controverso. É importante a gente destacar isso. Na hantavirose existe muitas lacunas ainda do conhecimento, né? Uma doença que foi descrita há 20 anos atrás só e que não tem tantos grupos de pesquisa estudando. Vamos aguardar então os novos estudos, né? Professor, o seu estudo ele ganhou um prêmio do Ministério da Saúde. Eu gostaria que o senhor, claro, falasse aqui dessa conquista. Tá, esse prêmio ele foi oferecido na 13ª Expoep. Expoep é um evento oficial do Ministério da Saúde que premia em várias áreas da saúde pesquisas e até a rotina de saúde pública bem-sucedidas. Né? Então foi um prêmio na área de doutorado também, a gente concorreu com pesquisas do Brasil inteiro, de tese de doutorado, e foi agora dia 18 de outubro, né, de 2013, esse prêmio foi oferecido, a gente disputou com outras 2 teses lá também, e teve esse prazer de ganhar esse prêmio em primeiro lugar. Eu parabenizo você em nome de toda a equipe do UFO no plural. Obrigado. E eu quero crer que o seu ânimo para estudo e para pesquisa não acaba por aqui, né? Vem novidades. Isso, com certeza. Essa questão de outros animais transmitindo hantavírus está interessando muito, né, os profissionais, os pesquisadores do Brasil, já que tem só alguma coisa lá em São Paulo já encontrar, então a gente está pensando em prosseguir com isso, identificando outros animais também. E uma coisa importante que é estudar os hantavírus em relação à evolução clínica do paciente, que é uma coisa que a gente está aí engatilhado para começar, né? Porque alguns pacientes evoluem de uma forma tão grave assim, né? Pode ser associado à genética do paciente, a imunidade dele, mas pode ser também alguma coisa relacionada ao vírus, né? Cepas dos vírus diferentes. Isso a gente está pensando em pesquisar agora nos próximos anos. E eu sei que você está buscando parceria com a Federal de Goiás também, né? Isso. A gente pretende continuar com a Fiocruz, né? Que é um orgulho muito grande para a gente começar outros projetos com eles. E aqui pertinho, né, na Federal de Goiás, no campus de Jataí, também a gente já está com uma parceria já firmada já para começar uma outra pesquisa. Nós estamos na torcida para dar certo e quando tiver o resultado o senhor vai voltar aqui no UFO no Plural e trazer para a gente a boa notícia. Eu gostaria que o senhor destacasse, nosso tempo está quase acabando, a questão da prevenção, né? Porque a doença é provado, está aí, já sabe quem é o transmissor, já sabe o quão letal é essa doença. Agora, para quem vive principalmente na área onde circula esse roedor, como prevenir?
Então, isso é muito importante, né? A prevenção é relativamente simples, né? Esse rato, ele entra no paiol e entra nas casas de fazenda. Então, a principal forma de transmissão dele é a urina desse rato que seca e se mistura poeira. Então, no momento em que se for lavar, se for limpar um paiol, algum local assim, nunca varrer diretamente, né? Molhe o local, de preferência diluída a água em água sanitária. Abra janelas para que o sol entre, o sol consegue matar o vírus também, né? Evitar que essas fazendas sejam muito próximas da mata. O ideal é que tenha um roçamento em volta de no mínimo 30 metros, isso evita o roedor chegar até a fazenda. Porque ele não gosta de passar por uma área limpa. Isso, geralmente ele vai pelos cantos, então se tiver uma mata ligando a fazenda, isso fica fácil para ele. O acesso para ele está bem mais fácil. Então são prevenções simples que garantem sim, uma diminuição do risco muito grande. O senhor comentou que ele muitas vezes se aproxima das casas em busca de alimento, então cuidado também com o resto de alimento, com lixo, exatamente, né, professor? O lixo e até o acondicionamento de grãos em paióis também, né? O ideal é que eles fiquem estrados. Numa altura, esse rato geralmente ele não consegue subir igual o rato urbano faz. Então, se tiver tudo bem acondicionado, a chance diminui muito da Tem algum lugar, infecção. algum site, por exemplo, o Centro de Zoonose, que dá informações sobre isso? Tem sim. Né? No site do Ministério da Saúde, né, saude.gov.br, também tem orientações. No site da Secretaria Estadual de Minas também. Existem cartilhas, o próprio Centro de Zoonose de Uberlândia também presta esse serviço. Presta esse serviço. Ok. Professor, foi muito bom conversar com você e trazer aqui a sua pesquisa para o UFO no Plural. Obrigada pela participação. Obrigado, Fernanda. UFO no Plural termina agora. Eu quero agradecer de forma muito especial você que está em casa pela preferência e pela audiência. O nosso próximo encontro é na semana que vem. Um grande abraço e até lá.